Capítulo 2. A evolução da nossa representação do universo. Embora mesmo na época de Cristóvão Colombo ainda fosse comum encontrar pessoas que achavam que a Terra era plana, e você pode até encontrar algumas delas hoje, podemos atribuir as raízes da astronomia moderna aos gregos antigos. Por volta de 340 anos antes da Era Comum, o filósofo grego Aristóteles escreveu um livro chamado Sobre o Céu. Neste livro, Aristóteles representou bons argumentos para se acreditar que a Terra fosse uma esfera, e não achatada como um prato. Um dos argumentos se baseava nos eclipses lunares. Aristóteles tinha percebido que esses eclipses eram causados pela Terra se posicionando entre o Sol e a Lua. Quando isso acontecia, a Terra lançava sua sombra sobre a Lua, causando o eclipse. Aristóteles percebeu que a sombra da Terra era sempre redonda. É isto que você esperaria se a Terra fosse uma esfera, mas não se fosse um disco achatado. Se a Terra fosse um disco plano, sua sombra seria redonda somente se o eclipse acontecesse no momento em que o Sol estivesse diretamente debaixo do centro do disco. Em outras ocasiões, a sombra seria alongada, na forma de uma elipse. Uma elipse é um círculo alongado. Os gregos tinham outro argumento para a Terra ser redonda. Se a Terra fosse achatada, seria de se esperar que uma embarcação se aproximando do horizonte surgisse inicialmente como um diminuto ponto informe. Depois, à medida que se aproximasse, você seria gradualmente capaz de perceber mais detalhes, como suas velas e casco. Mas não é isso que acontece. Quando uma embarcação aparece no horizonte, as primeiras coisas que você vê são as velas. Somente depois é que você vê o casco. O fato de serem os mastros que se erguem bem acima do casco, a primeira parte da embarcação a surgir acima do horizonte, é uma evidência de que a Terra é uma bola. Os gregos também prestaram muita atenção no céu noturno. Na época de Aristóteles, as pessoas já estavam há séculos registrando como as luzes no céu noturno se moviam. Perceberam que, embora quase todos os milhares de luzes que se enxergavam parecessem se mover juntos através do céu, 5 deles, sem contar a Lua, não o faziam. Às vezes, estes últimos se moviam erraticamente, afastando-se de uma trajetória leste-oeste, e então faziam um duplo recuo. Essas luzes foram chamadas de planetas. A palavra grega para errante. Os gregos observaram apenas 5 planetas, porque 5 são todos os que podemos ver a olho nu: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Hoje sabemos por que os planetas cruzam o céu seguindo trajetórias tão extraordinárias. Embora as estrelas mal se movam em comparação ao nosso sistema solar, os planetas orbitam o Sol e, portanto, seu movimento no céu noturno é muito mais complicado que o movimento das estrelas distantes. Aristóteles achava que a Terra era estacionária e que o Sol, a Lua, os planetas e as estrelas moviam-se em órbitas circulares ao redor da Terra. Ele acreditava nisso porque sentia, por razões místicas, que a Terra era o centro do universo e que o movimento circular era o mais perfeito. No segundo século antes da Era Comum, outro grego, Ptolomeu, transformou esta ideia em um modelo completo dos céus. Ptolomeu era apaixonado por seus estudos. Quando sigo o meu bel prazer, a profusão encerrada das estrelas em seu curso circular, escreveu ele, meus pés não mais tocam a terra. No modelo de Ptolomeu, 8 esferas em rotação circulavam a Terra. Cada esfera era sucessivamente maior que aquelas antes dela, algo parecido com uma boneca russa que abriga outras dentro dela. A Terra estava no centro das esferas. Nunca ficou muito claro o que haveria além da última esfera, mas com certeza não fazia parte do universo observável da humanidade. Portanto, a esfera mais externa era uma espécie de limite, ou recipiente do universo. As estrelas ocupavam posições fixas nessas esferas e, portanto, quando esta última girava, as estrelas permaneciam nas mesmas posições relativas entre si e giravam juntas, como um grupo, cruzando o céu, exatamente como observamos. As esferas internas transportavam os planetas. Estes não estavam fixados às respectivas esferas como estavam as estrelas, mas moviam-se sobre suas esferas em pequenos círculos chamados epiciclos.
já que as esferas planetárias giravam em rotação e os próprios planetas moviam-se sobre suas esferas. As trajetórias por eles seguidas em relação à Terra eram complexas. Desta maneira, Ptolomeu foi capaz de explicar o fato de as trajetórias observadas dos planetas serem bem mais complicadas que simples círculos cruzando o céu. O modelo de Ptolomeu forneceu um sistema relativamente preciso para a previsão das posições dos corpos celestes no céu. Para prever corretamente essas posições, contudo, Ptolomeu teve que partir de uma premissa de que a Lua seguia uma trajetória que, às vezes, a trazia 2 vezes mais para perto da Terra que em outras ocasiões. Isso significava que, às vezes, a Lua deveria parecer ter o dobro do tamanho. Ptolomeu reconheceu esta imperfeição, mas, ainda assim, seu modelo foi geralmente, mas não universalmente, aceito. Foi adotado pela Igreja Católica como a representação do universo, que estava de acordo com as Escrituras, pois tinha a grande vantagem de deixar muito espaço fora da esfera das estrelas fixas para o paraíso e o inferno. Outro modelo, contudo, foi proposto em 1514 por um padre polonês, Nicolau Copérnico. No início, talvez por medo de ser taxado de herege por sua igreja, Copérnico fez seu modelo difundir-se anonimamente. Copérnico teve a ideia revolucionária de que nem todos os corpos celestes devem orbitar a Terra. De fato, sua ideia era de que o Sol estava estacionário no centro do sistema solar e que a Terra e os planetas moviam-se em órbitas circulares em torno do Sol. Assim, como o modelo de Ptolomeu, o modelo de Copérnico funcionava bem, mas não tinha uma correspondência perfeita com a observação. No entanto, por ser bem mais simples que o modelo de Ptolomeu, seria de se esperar que as pessoas o adotassem. Entretanto, quase um século se passou antes que sua ideia fosse levada a sério. Então, 2 astrônomos, o alemão Johannes Kepler e o italiano Galileu Galilei, começaram a apoiar publicamente a teoria copernicana. Em 1609, Galileu começou a observar o céu noturno com um telescópio, que acabara de ser inventado. Galileu descobriu, ao examinar o planeta Júpiter, que este era acompanhado por vários pequenos satélites, ou luas, que giravam em torno dele. Isso significava que nem tudo precisava orbitar diretamente ao redor da Terra, como pensavam Aristóteles e Ptolomeu. Ao mesmo tempo, Kepler observou a teoria de Copérnico, sugerindo que os planetas moviam-se não em círculos, mas em elipses. Com esta alteração, as previsões da teoria subitamente coincidiram com as observações. Estes eventos foram os golpes de misericórdia no modelo ptolomaico. Embora as órbitas elípticas melhorassem o modelo de Copérnico, no que dizia respeito a Kepler, eram apenas um artifício usado para formular a hipótese. Isto porque Kepler tinha ideias preconcebidas sobre a natureza que não se baseavam em observação alguma. Assim como Aristóteles, ele simplesmente acreditava que as elipses eram menos perfeitas que os círculos. A ideia de planetas movendo-se ao longo de tais trajetórias imperfeitas chocava-o, pois ele a considerava demasiado feia para ser a verdade final. Outra coisa que incomodava Kepler era não conseguir tornar as órbitas elípticas compatíveis com sua ideia de que seriam as forças magnéticas que faziam os planetas orbitar o Sol. Embora estivesse errado sobre as forças magnéticas serem a razão das órbitas dos planetas, damos a ele o crédito de perceber que deveria existir uma força responsável pelo movimento. A verdadeira explicação do motivo pelo qual os planetas orbitam o Sol só foi oferecida muito mais tarde, em 1687, quando Sir Isaac Newton publicou sua obra Philosophia Naturalis Principia, Matemática, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, ou simplesmente Principia Mathematica, provavelmente a mais importante obra isolada já publicada nas ciências físicas. Nos Principia, Newton apresentou uma lei que declarava que todos os objetos em repouso permanecem naturalmente em repouso a menos que uma força haja sobre eles. Ele descreveu como os efeitos da força fazem um objeto mover-se ou alteram o movimento de um objeto. Então, por que os planetas se movem em elipse ao redor do Sol? Newton disse
que uma dada força era responsável e defendeu que era a mesma força que fazia os objetos caírem na Terra, em vez de permanecerem em repouso quando você os solta. Ele chamou tal força de gravidade. Antes de Newton, a palavra gravidade significava apenas um humor sério, ou uma qualidade de peso. Ele também inventou a matemática, que demonstrou numericamente como os objetos reagem quando uma força, como a da gravidade, age sobre eles e resolveu as equações resultantes. Desta maneira, ele foi capaz de mostrar que, devido à gravidade do Sol, a Terra e outros planetas deveriam mover-se numa elipse, exatamente como Kepler previra. Newton afirmou que suas leis se aplicavam a tudo no universo, de uma maçã em queda às estrelas e planetas. Foi a primeira vez na história que alguém explicou o movimento dos planetas em termos de leis que, também, determinam o movimento da Terra, e foi o princípio da física e da astronomia modernas. Sem o conceito de esferas de Ptolomeu, não havia mais motivo algum para pressupor que o universo tivesse um limite natural, a esfera mais externa. Além do mais, já que as estrelas pareciam não alterar suas posições, a não ser por uma rotação através do céu causado pela Terra girando em torno de seu próprio eixo, tornou-se natural supor que as estrelas eram objetos como o nosso Sol, mas muitíssimo mais distantes. Tínhamos desistido não apenas da ideia de que a Terra é o centro do universo, mas até da ideia de que o nosso Sol, e talvez nosso sistema solar, fossem figurantes singulares do cosmos. Esta mudança na visão de mundo representou uma profunda transição no pensamento humano, o início do nosso moderno conhecimento científico do universo.